Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença na sessão. Lembrando que o vereador José Pedro, o vereador professor Alex e o vereador Cláudio Arena estão em videoconferência e eles vão falar a presença. Confirma a presença na sessão, José Pedro, professor Alex e o vereador Cláudio Arena. Presente. Havendo quórum legal, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mongaguá, no exercício de 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 30/3/2020. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. A dispensa da leitura da ata está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. A ata está em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra. As indicações 474 a 508 de 2020 serão encaminhadas ao Poder Executivo. O projeto de lei número 26 de 2020, de autoria do Poder Executivo, será encaminhado para a ordem do dia da presente sessão. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos vereadores para que faça a leitura de suas proposituras na tribuna. Para a leitura das suas indicações, Sérgio Silvestre Rodrigues. Ô Guinho, só um minuto só. Só o professor Alex, o José Pedro e Cláudia Arena. Nós fizemos uma reunião agora, antes de iniciar a sessão, e decidimos, entre os vereadores que estão aqui, acredito que vocês irão aceitar também, a doação daquela parte, da metade do valor daquela emenda impositiva, que vai sair para cada vereador 113 mil, a doação para o combate ao Covid-19. Né? Então seria aí em torno de 1.400.000 de doações aí, diretamente para o prefeito agir nesse momento aí. Todos os vereadores conversaram, aceitaram essa proposta. Eu acredito que é um momento de que nós temos que nos juntar e agir dessa maneira. A gente sabe que o Zé Pedro tinha uma proposta também, né, anterior, mas a gente sabe que a gente pode sentar e conversar e depois. Eu acredito que os 9, tem 9 aqui, já aceitaram. O Ari não está aqui hoje também porque está doente. E eu acredito que é a melhor solução que a gente tem hoje para mandar para a saúde esse dinheiro. Tá? Se depois tiver alguma inconformidade, aí a gente entra em contato aqui pessoalmente, tá bom, vereadores? Mas é o que ficou decidido inicialmente, e nós iremos fazer um documento e todos vão assinar, levando a proposta para o prefeito, tá certo? Perfeito. Concordo plenamente. Concordo. E nós também... Tá nós certo. também vamos assinar também, não é isso? Concordamos. Sim, todos vão assinar. Então, muito obrigado pela compreensão aí de todos, tá? Agora nós vamos dar continuidade na sessão. Questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra. Tá bom, pode fazer, professor Alex. Para a leitura das indicações. Estado só pode fazer aqui agora seu momento, pode falar. A leitura das indicações pode ser feita? Pode ser feita a leitura das indicações, vereador. Sim. Então, primeiramente, eu quero desejar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando através da internet. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os servidores da Câmara que se esforçaram para realizar essa transmissão através de videoconferência e permitir que todos os vereadores participem dela. Parabéns a todos. E eu gostaria de dar um destaque para a indicação número 502 de 2020. É uma indicação que eu protocolei na quinta-feira passada. Para as pessoas que não sabem, nós temos até a quinta-feira de cada semana para protocolar as matérias para a próxima sessão. Então, na quinta-feira, eu protocolei esta indicação, que é a indicação 502 de 2020, indicando que seja agilizada a distribuição da merenda escolar aos pais de alunos matriculados na rede municipal de ensino. Essa indicação eu protocolei, divulguei nas redes sociais,
Na sexta-feira, a Prefeitura começou a realizar a distribuição para as creches da nossa cidade. Ficamos muito felizes com isso, é uma atitude que realmente tem que ser feita, e eu gostaria de falar para a população que isso não se trata de um favor que está sendo feito pelo Poder Público Municipal. Essa lei foi aprovada no Congresso Nacional, pelo Senado Nacional, e na semana passada foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, obrigando a destinação de toda essa merenda escolar para que ela seja entregue para os alunos, para os pais dos alunos, em virtude dessa pandemia de coronavírus, né, que estamos enfrentando. Então foi uma determinação federal e que o município está cumprindo. Pelo que eu vi, o decreto que o prefeito lançou, essa distribuição será feita em 4 etapas. Primeira etapa para as creches, posteriormente as outras etapas, e a educação está sendo encaminhada para que todo esse processo de distribuição seja agilizado. Está perfeito o som aí? Está sim, pode continuar, vereador. Sim, dando continuidade, aproveitar esse tempo, eu dei destaque para essa indicação. Nesta manhã nós tivemos uma entrevista do diretor da saúde do município, Dr. Marcelo, foi entrevistado na Rede Globo, transmitiu aqui para toda a nossa região, e algumas questões ficaram em aberto no esclarecimento que ele deu para a população em relação ao que o município tem de estrutura para atender as pessoas em relação ao Covid-19. Ele falou no programa que existem no hospital 10 leitos, hospital de portas fechadas, ele falou isso, tem 10 leitos lá, que existem outros leitos na UPA, 10 leitos normais e 5 leitos reservados para atender as pessoas com suspeita de Covid-19. Então, eu gostaria de dar a sugestão ao Poder Executivo, caso seja viável, que retire esses pacientes com suspeita de Covid-19 de dentro da UPA e passe esses pacientes ou ali para o Centro de Especialidades, que ainda não foi inaugurado, ou para o Pronto-Socorro Central, que também não foi inaugurado. Então, que se façam as adequações necessárias que ainda restam para que se tire de dentro da UPA esses pacientes. Nessa entrevista ficou claro, quem acompanhou, do diretor da saúde, que praticamente nada está sendo feito no município, especificamente em função do Covid-19. A gente não tem essas informações claras. Ele falou que os pacientes em estado moderado a grave serão transferidos para outras cidades, e em Mongaguá ficará encarregado apenas dos casos mais leves. Então, o que a gente entende em relação a isso? Que, mais uma vez, Mongaguá estará dependente das cidades vizinhas, e nessa fase de pandemia que nós estamos vivendo, mais uma vez, Mongaguá vai estar dependente das cidades vizinhas para oferecer um atendimento de saúde adequado para os nossos munícipes. E isso é uma questão que não vem de agora, porque já foi cobrado em sessões anteriores a criação de pelo menos 5 leitos de UTI no nosso município, e mais uma vez nós estamos aí sem oferecer estrutura adequada para a população. O pronto-socorro central fechado, o centro de especialidades ainda não foi inaugurado, então fica um pedido aí para o Poder Executivo para que pense nisso, que pelo menos preparem esses locais, que eles sejam destinados para os pacientes que estão com coronavírus ou com suspeita, para que eles fiquem separados dos demais. A gente sabe que nesses locais de saúde, nas unidades de saúde, a pessoa que se sente doente, sente alguma coisa, ela vai até a unidade. Isso aumenta o número de pessoas lá, aumentando o risco de infecção. Então, às vezes a pessoa pode ir até lá por uma simples gripe ou por alguma outra coisa, outro problema que ela tenha, e ela acaba saindo de lá com esse problema mais o coronavírus. Então, tem a necessidade de se separar, de isolar essas pessoas, para que a gente possa diminuir, tomar uma medida para reduzir o número de contágios. A gente sabe que o número de casos na cidade é bem baixo. Eu tenho acompanhado a página da prefeitura para acompanhar os números da cidade, a população inteira tem acompanhado, e os números eles são relativamente baixos. Mas nós sabemos que no Brasil os exames estão sendo feitos nas pessoas que estão internadas, em casos mais graves. Então existem muitos casos suspeitos que as pessoas acabam nem fazendo o exame.
Eu conheço 2 pessoas que se dirigiram à UPA com sintomas característicos do Covid-19 e elas foram encaminhadas para casa, para isolamento domiciliar, não foi feito o exame. Eles simplesmente retornaram para as suas casas. Então, como a gente vai saber o número real se não há testes suficientes para todos? Né? Eu falo que o município adquiriu 2.000 testes, eu acho que isso precisa ser ampliado, e quanto mais pessoas forem testadas, mais próximo da realidade esses números estarão. Então é preciso testar. As pessoas que sentirem qualquer sintoma, característica da doença, têm que testar. Porque só assim a gente vai saber a realidade da pandemia aqui na nossa cidade. Porque, como eu falei, os exames, os testes só estão sendo feitos em casos mais graves. Então eu gostaria de deixar essas sugestões aí ao Executivo, isolar as pessoas com suspeita e aumentar o número de testes na população. Um outro assunto eu recebi hoje também, semana passada, reclamação de alguns servidores públicos em relação a férias e horas extras com direito. Parece que foram dadas férias para alguns servidores de alguns setores, e os servidores não receberam o valor correspondente às férias que eles têm direito. E também de horas extras que eles fizeram e não foram pagas. Então, entraram em contato comigo, solicitando providências em relação a isso. Não estou aqui levando a solicitação desses servidores públicos que entraram em contato, solicitando que a Prefeitura quite esses valores de férias e horas extras que eles têm direito. Então, são esses os assuntos que eu tenho para hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela atuação, vereador. Boa noite. Chamar para a leitura de suas indicações. Para a leitura. Pode chamar, para a leitura de suas indicações, Antônio Eduardo dos Santos. Tem que falar vereador Baianinho, se ninguém conhece. Boa noite, senhor presidente, vereadores, as pessoas que nos acompanham pela internet. Tenho algumas indicações, mas faço questões aqui de frisar essas 2 mais importantes, a 487 e 488. Solicita a higienização de todas as unidades de ensino de nossas unidades de ensino de nossa cidade antes do retorno às aulas. E solicita a dedetização de todas as unidades de ensino de nossa cidade, incluso as escolas municipais, estaduais e creche. A gente sabe tudo, acho que a precaução, acho que é o maior combate a essa doença que está assolando aqui no nosso país, aliás, no mundo, né? E eu quero também vir aqui à tribuna para parabenizar ao ato que o presidente acabou de anunciar aqui na abertura da sessão, que é cada vereador aqui abriu mão da sua emenda parlamentar, né, para que seja doado para o combate ao vírus. Foi deixado de lado questões partidárias, brigas políticas, quem é oposição, situação. Acho que foi um ato aqui humano de cada um de seus vereadores que estão aqui. Quero parabenizar a cada um de vocês. Acho que é daqui para frente, acho que é dessa forma que tem que seguir, né? Nós estamos... há pouco tempo agora eu vi uma entrevista e um rapaz falou que, graças a Deus, o povo brasileiro está podendo ver, através da televisão, essa desgraça que vem matando tanta gente no mundo, né? A gente ainda não foi afetado. A gente está vendo casos sendo investigados, algumas mortes, mas ver uma Itália morrer 900 e poucas pessoas no dia, na Espanha, Estados Unidos, né? Então, é uma coisa que eu estou assim, sem saber o que falar, o que dizer, o ato a tomar, né? Tanta gente questiona a gente, né? A gente está hoje seguindo aí o governador do estado, porque ninguém sabe o que fazer realmente, né? Então, acho que sempre prevenir, a precaução é o melhor combate a esse vírus.
Então, esse ato que foi feito hoje pela Câmara Municipal de Mongaguá, acho que é o único na Baixada Santista. Eu sei que essa emenda parlamentar já tem na Câmara de Santos, na Câmara do Guarujá, não sei se tem na Praia Grande, se foi aprovado, mas eu acho que tenho certeza absoluta que foi o ato na Baixada Santista, um ato humano, para que o prefeito possa usar essa verba de forma responsável, que venha coibir, que venha prevenir, né, os nossos munícipes de estar sendo contaminados por esse vírus. Então, mais uma vez, parabéns a todos os vereadores, parabéns à Câmara de Mongaguá pelo um ato humano que foi feito hoje aqui na cidade. Parabéns a todos. Para a leitura de suas indicações, Sérgio Silvestre Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Tenho várias indicações aqui que eu protocolei, mas eu vou também destacar duas. Vou seguir mais ou menos o vereador Baianinho. A gente está fazendo uma indicação aqui sobre as escolas também, Baianinho. Indico a mesa, consultando no plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Márcio Melo Gomes, no sentido de determinar o setor competente que providencie um estudo sobre a possibilidade de implantar fotocélulas nas escolas. Justificativa. Na realidade, a gente tem ouvido algumas reclamações de alguns munícipes que passam em frente das escolas no final de semana e veem que as luzes estão acesas. Acho que se a gente colocar uma fotocélula com a presença das pessoas, com certeza vai se economizar bastante. Também tem a indicação 501, indico a mesa consultando no plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Márcio Melo Gomes, no sentido de determinar ao setor competente que intensifique a conscientização sobre a prevenção do Covid-19 nos estabelecimentos de necessidade básica. Observamos que muitos estabelecimentos de necessidade básica não estão seguindo a determinação de prevenção e, pensando nisso, venho por meio desse sugerir a intensificação da conscientização sobre a prevenção do Covid-19, inibindo a propagação do mesmo. Essa indicação é que a gente passa em alguns bancos, principalmente na Caixa, a gente vê aquela aglomeração de pessoas, o Santander também, o Correio está assim também, Correio não, a Lotérica está assim também, alguns supermercados também, e a gente vê que não está tendo nenhuma prevenção. Hoje a gente estava na reunião com os vereadores, o prefeito estava conversando, estava tendo uma videoconferência, e eles estavam preocupados nessa parte, e vamos torcer para ter providências. Eles estão falando de uma forma metropolitana, mas vamos ver se na nossa cidade tem um ato mais eficaz, né, para que seja feita essa prevenção. Falar também, na sessão passada, eu propus aqui a gente se reunir, nós 13 vereadores com o prefeito, acabou não conseguindo, a gente não conseguiu fazer essa reunião. Logicamente que às vezes tem algumas então, às vezes a gente tem alguns entraves políticos e a gente não consegue sentar nós 13 junto com o vereador, com o prefeito, mas também vou sugerir que nós 13 façamos, que nem nós fizemos hoje, sentamos nós e conversamos e saímos com uma proposta nossa, né, que nem saiu hoje. Eu estava já querendo deixar uma parte do meu salário, dar uma proposta da parte do meu salário para a gente colocar na saúde aí, sei lá, 30%, a gente seguir o que o prefeito vai fazer com o salário dos comissionados, mas sentamos, conversamos e com certeza saiu uma proposta muito melhor do que a que eu ia fazer. Se aceitasse essa proposta que eu ia fazer aqui de 30%, seria aí R$2.000 mais ou menos de cada vereador, R$26.000 no mês. E com a proposta que nós sentamos e conversamos e entramos num acordo, nós 3 vereadores indicando a nossa emenda, sai mais ou menos 1.400.000.
E eu acho que dá para a gente contribuir. Eu conversando com o diretor de saúde da nossa cidade, ele falou que o governador mandou para nós aqui R$4 por pessoa. Nós temos 56 mil pessoas, isso equivale a 200 e poucos mil. E eu acho que esse ato que a gente está fazendo aqui, 1.400.000, acho que vai ajudar e ajudar muito a nossa cidade. Faço das minhas as palavras que o Baianinho usou, parabéns a todos os vereadores que, sem questão partidária, nós sentamos ali, em praticamente 15 minutos, nós fizemos uma proposta, e uma proposta efetiva, uma proposta muito boa aí para a nossa cidade, que vai contribuir muito, tá bom? Parabéns a todos aí por essa proposta. Para a leitura dos seus requerimentos, Rodrigo Cardoso Biagioni. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que estão nos acompanhando ao vivo pela internet, ironia ou não, requerimento número 45 de 2020. Requer informações do Executivo sobre o plano de apoio ao comércio, ambulantes e autônomos durante a pandemia. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa, consultando o nome plenário, que seja oficializado ao prefeito o pedido de informações sobre o que pode ser feito para evitar a quebra econômica das empresas, comerciantes, ambulantes e de autônomos de Mongaguá durante a pandemia do coronavírus, Covid-19. Neste momento de crise de saúde pública mundial, precisamos salvar as vidas das pessoas e também pensar em mecanismos para garantir que essas pessoas não morram posteriormente de fome, de depressão. Afinal, sem ter as atividades econômicas em funcionamento, muitos não terão como levar o sustento para seus lares. Sabe-se, nos bastidores, que é enorme a quantidade de pessoas que cometem suicídio. É um dado triste, pois a cidade não desenvolve meios de oferecer emprego à sua população. Com essa pandemia, temos que lutar para que esse quadro não seja ampliado e que a Prefeitura garanta recursos para salvar vidas afetadas pela crise econômica, já que está fazendo o que anda acontecendo nesse momento. Muitas cidades já adotaram medidas pontuais, como adiar as cobranças de impostos, de taxas, estão implantando abrigos para moradores de rua, estão renegociando dívidas de empresas, renovando automaticamente licença de ambulantes, reduzindo salários e cargos comissionados e de diretores para usar os recursos em programas sociais de apoio por meio de concessão de renda temporária, distribuição de merenda para as crianças que não estão em aulas e criando linha de apoio ao comércio, por meio da compra de bens, serviços, do que é oferecido na própria cidade. Desejamos ver a Prefeitura dando apoio a todos aqueles que, nesse momento de pandemia, estão vendo sua renda sumir por não ter como trabalhar. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 25 de março de 2020, Rodrigo Casabranca, vereador. O requerimento 45 de 2020 está em discussão. O requerimento está em votação. Eu vou chamar o vereador professor Alex. É favorável ou contra o requerimento? Sou favorável, sim. Vereador Cláudio Arena, o senhor é favorável ou contrário ao requerimento? Vereador José Pedro, o senhor é favorável ou contrário ao requerimento? Eu sou favorável. Vereador Cláudio Arena, o senhor é favorável ou contrário? Favorável ao requerimento. Sim. O requerimento foi aprovado com 11 votos favoráveis, vereador. Senhor presidente, só pegando um gancho sobre esse requerimento, sabido por todos aqui em Mongaguá, que eu tenho comércio na cidade, e às vezes você pode estar, alguém, claro que a oposição, pessoas, pode estar pensando que a gente entra com requerimento às vezes para tentar salvar a própria pele. Claro, eu tenho funcionários, eu também pago alvará, pago água, pago luz, mas no momento, o meu estabelecimento, mesmo que estivesse aberto, não seria uma solução,
Porque, como todo mundo sabe, nós temos aqui alguns comerciantes também do ramo imobiliário. A maioria dos nossos clientes, eles são de São Paulo. E hoje nós vimos aí em rede nacional que o nosso governador pediu mais 15 dias. Então, imobiliária, sem ter o comprador, às vezes é até melhor que fique fechada. Se eu for abrir para atender um público de Mongaguá, que está carente de um comércio, eu vou gastar mais luz, desgastar o corretor, gastar gasolina, gastar tudo, e eu não vou ter o retorno. Nós queremos que isso passe e que tudo volte à normalidade. Mas existem alguns tipos de comércio na cidade que, se tivesse um planejamento, se tivesse uma ação da prefeitura, eu não vejo o porquê dele estar fechado. Eu não vejo o porquê. Eu passo às 10 horas da manhã em frente à Caixa Econômica Federal, eu vejo uma movimentação de, no mínimo, 40, 60 pessoas, uma encostada na outra, como se fosse esperando um prato de comida para entrar dentro do banco. Um contato do lado do outro, e às vezes eu vejo aquele vendedor, aquele comerciante que vende roupa, por exemplo, vou usar aqui, uma loja de roupa. Será que vai ter 50, 60, 30, 10, que tenha 5 pessoas dentro do comércio? Então, será que não seria mais interessante, daqui a pouco eu vou abordar esse assunto, tentar passar uma ideia, será que não seria interessante a prefeitura começar a fazer uma parceria com esses comerciantes, cedendo, sei lá, um kit com 3 máscaras, um álcool em gel, sei lá, para colocar uma pessoa na porta, você vai adentrar dentro da minha loja, tome uma máscara, já leva 2 para sua casa, sua mãe está precisando, seu filho está precisando, seu vizinho está precisando. Ah, mas nós não temos dinheiro. Acabamos de achar a solução, a gente vai usar aqui o recurso da Câmara Municipal. Então, de repente, se o prefeito, com agilidade, sabedoria e planejamento, sentasse com os seus diretores, com seus comissionados, e realmente visse, dentro do contexto do comércio de Mongaguá, o que dá para se manter, eu acho que seria interessante. Então, fica aqui um desabafo, daqui a pouco eu volto ao trecho principal. Vou para o segundo requerimento, senhor presidente. Requerimento número 46 de 2020. Requer informações do Executivo sobre a quantidade de respiradores e monitores. Senhor presidente e senhores vereadores, requer à mesa, consultando no plenário, que seja oficializado ao prefeito o pedido de informações sobre a estrutura de saúde pública destinada ao atendimento de pacientes com problemas respiratórios diversos, como pneumonia, asma, bronquite, tuberculose e também a atual pandemia de coronavírus Covid-19. Justificativa. O momento é de sensatez, e a população espera que Mongaguá tenha estrutura suficiente para atender os pacientes regulares com doenças respiratórias diversas. Porém, é desejo da sociedade que Mongaguá também tenha uma retaguarda de saúde pública para atender os possíveis casos de doença e também os pacientes que possam ser atingidos pela crise respiratória causada pelo coronavírus, Covid-19. Faltam informações sobre as ações de saúde pública para essa grave pandemia e quais aquisições de materiais e insumos que a Prefeitura fez para preparar a cidade quando ocorrer o pico de contaminações pela doença, em especial na questão respiradores e monitores. Inclusive, seria ideal informar quais locais poderão ser usados como hospitais de campanha, caso ocorra a necessidade de separar os pacientes com sintomas leves ou de casos mais graves. Sala, vereador Leopoldo Gracioso, 25 de março de 2020, Rodrigo Casabranca, vereador. Requerimento 46 de 2020 está em discussão. Requerimento está em votação. Não apareceu aqui. Com a palavra, vereador Guinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público que assiste a gente pela internet. Vereador, até que em alguns trechos da sua fala, o senhor tem razão, mas o senhor coloca um requerimento e o outro acho que vem ao contrário do primeiro que o senhor colocou. O senhor está falando, logicamente, a gente fazer alguma coisa para o comércio, para o pessoal começar até ir para as ruas, e o outro o senhor está pedindo, lógico, informações dos materiais, como que vai ser feito, se chegar num pico. Eu acho que se a gente fazer o que eu fiz na semana passada, os 13 vereadores sentar com o prefeito e a gente tentar trazer algumas soluções, algumas alternativas, mas acho que todos juntos
como nós fizemos hoje, eu acho que a gente traz alguma alternativa boa para a nossa cidade. Porque assim, a gente tem que levar o problema, mas a gente tem que dar a solução também, mas uma solução plausível, não é? A gente falar, eu acho que assim, chegando no pico da doença, todas as cidades, a gente não está falando só de Mongaguá, a gente está falando do Estado, a gente está falando do país e do mundo. Todas as cidades, acho que nenhuma cidade tem condições de tratar a doença chegando no pico. Eu acho que esse isolamento aí, que até o Dória, que é do seu partido, ele está batendo firme nisso aí, são palavras dele. Hoje ele deu um pronunciamento, ainda mandou recado para os prefeitos e prefeitas, para serem duros, para não deixar as pessoas ir para a rua, porque se pegar essa pandemia, chegar aqui em Mongaguá, do jeito que estão falando, não há cidade que vai aguentar, não há cidade. Acho que pode ter, a gente fala em respiradores, tá bom, respiradores, onde comprar respiradores? Acho que se a gente vê onde tem, com certeza a administração, o prefeito vai comprar, mas não está se achando, não se acha máscara, não se acha álcool em gel. Acho que a gente tem que dar algumas soluções, não é de jogar no ar. Já deu, vereador. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Pode continuar, vereador. Queria agradecer a votação dos vereadores. Nobre vereador Guinho, eu entendi a sua colocação, só que eu vejo isso como planejamento. O que seria o planejamento? Planejamento é você planejar que uma coisa possa acontecer ou que a gente vai impedir dela acontecer. Nós estamos aqui com duas situações. Quando eu falo de um comércio como a Caixa Econômica Federal ou de outros bancos agregados como Itaú, Bradesco, que estão funcionando e ficam com aglomerações, é que se eu acho que ali pode ter uma aglomeração, por que não pode numa loja que não tem aglomeração? Então, foi isso que eu quis dizer. Se eu sou limitado a não abrir o meu comércio, mas o banco pode, a lotérica pode, o próprio supermercado pode. Nunca o supermercado se vendeu tanto como se vendeu nessa época. Nós estamos fora da temporada e tem prateleiras vazias. A população vai em massa buscar recursos para armazenar dentro de sua casa. Agora, se for para a gente pensar no pico, né, no auge, como os nossos vizinhos estão passando, hoje o Mourão anunciou que o projeto que ele fez no Irmanduce, mais um pavimento, já está cheio os leitos já estão tomados. Então, Mongaguá vai ter a sua hora. E a gente tem que se mexer, vai ter que acontecer alguma coisa aqui. Então, hoje nós discutimos a nossa emenda impositiva, que, por sinal, essa emenda ela vai até o mês 5. E nós já estamos no mês 4, no dia 6. Então, nós temos que tomar alguma atitude. Essa emenda impositiva é de R$ 2.943.000. Um total de R$ 226.000 para cada vereador. Salvo engano, 50% desses 226 mil em obras e 50% em saúde. Correto, senhor presidente? Então, já que se vem tanta suplementação, tanto complementos da prefeitura, que a gente entre num acordo aqui e o prefeito também administre melhor essa forma de gastar esse dinheiro. Porque se a gente não usar até o mês 5, automaticamente ele vai voltar para a prefeitura e esse dinheiro está separado. Numa breve cotação, certo? Se todos, claro, forem de acordo, a 80 centavos cada máscara, 200 mil máscaras, veja bem, 200 mil máscaras, dariam R$ 160 mil. A R$ 80 a unidade de uma cesta básica, se nós comprássemos 10 mil cestas básicas, nós gastaríamos R$ 800 mil. Se a gente comprasse 15 mil frascos de álcool em gel, a unidade a R$ 10, nós gastaríamos R$ 150 mil, totalizando R$ 1.110.000, o que não atingiria nem metade do que nós vamos perder se a gente não usar. Certo? Ah, mas você não pode comprar a cesta básica, ele assinou calamidade pública, ele pode fazer o que ele quiser nesse momento. Então vamos salvar o povo, vamos salvar, porque esse dinheiro vai ficar lá parado.
Nós temos de sobra R$1.800.000, que aí sim poderia ser empregado na saúde, para o Covid-19, vamos supor, é uma ideia, para uma locação de uma tenda gigante, assim como é feita do Festão, que a gente talvez nem tenha Festão esse ano, alugasse uma tenda gigante, como é feita lá nos nossos vizinhos, né, com gerador, com tudo, que não ficaria R$300.000 aí, bem acertadinho e bem conversado. Sobraria, senhor presidente, mais de R$1,5 milhão para equipar isso daí. Como o vereador falou, nós não temos respiradores para comprar. É nessa hora que o brasileiro se inventa. É nessa hora que deve ter um monte de gente locando aparelho de respiração, de respirador. Deve ter um monte de coisa sobre locação. A gente não precisa comprar esse volume enorme. Nós podíamos fazer uma locação, colocar numa tenda e deixar ali especialmente para os casos que vão vir a acontecer aqui no nosso município. Não entendi, vereador. Senhor, eu sei que não é o caso, mas... Vereador, vamos entrar em discussão agora. Continua com a palavra, vereador. Se vai encontrar ou se não vai, eu acho que é assim, a pessoa quando senta numa cadeira, senhor presidente, assim como o senhor está sentado aí, o senhor tem o ônus e tem o bônus, sabe? O senhor vai levar o nome de presidente, o senhor vai ser respeitado, o senhor é a autoridade máxima dentro da casa. Só que lá dentro, todos os problemas que vêm da Câmara Municipal caem no peito do senhor e o senhor tem que resolver. O senhor concorda comigo? Então vai ter que achar esse respirador. Nós vamos ter que dar um jeito. Vamos conversar com o Mourão, porque como que o Mourão conseguiu? Como que o Mourão consegue e a gente não consegue? Está faltando dinheiro? O dinheiro está aqui. Então, se nós temos R$1.800.000, não vai ser uma coisa a longo prazo. Que seja 60, 90 dias. A Câmara Municipal de Mongaguá poderia ser exemplo no Brasil, do Brasil, senhor presidente, do Brasil. Imagine chegando uma carreta com 10.000 cesta básica aqui, falando que foi toda a Câmara Municipal. Isso aqui não é politicagem, não. Ninguém está usando dinheiro próprio, ninguém está pegando recurso dos outros, é um dinheiro que é uma emenda da Câmara Municipal, que se a gente não mexer, ela vai embora. Ela vai embora. Imagine eu, se não tivesse o Covid-19, se não tivesse, eu apresentando uma emenda para uma obra. Você acha que ia passar, senhor presidente? Ele ia me pedalar, passar dia 5, acabou minha emenda. Nunca que ele vai deixar usar esse dinheiro. Tanto é que nós estamos no mês 4 e mês 5, falta 30 dias. Então vamos unir agora os 3 vereadores e vamos tirar essa ideia aqui, que com certeza a gente vai salvar muitas vidas. 10.000 cestas básicas, acho que nem numa carreta cabe isso. Nós iríamos chegar com uma carreta na nossa cidade de cesta básica. Não tem comida também? Quando se tem dinheiro, senhor presidente, se acha. Com certeza acha. Pode não ter para comprar o aparelho de respirador, mas deve ter empresa locando isso daqui. Cara que está comprando, importando e trazendo e alugando, porque brasileiro tem que fazer dinheiro. É nessas horas de crise que muita gente cresce. Só que o pobre paga o preço. Então, se for para a gente perder esse dinheiro aqui, eu sou totalmente favorável. Está aqui a minha ideia, está aqui a minha cotação e está dado o meu recado, senhor presidente. Obrigado, boa noite. Para a leitura, para a tribuna livre, o vereador Tubarão. 10 minutos de tribuna livre. Eu não sou, senhor presidente, vereadores, boa noite a todos. Eu não sou acostumado a falar nos 10 minutos, mas eu escutei algumas berrações aqui, não tem como não subir. Primeiramente, do aparelho respiratório. O vereador, acho que não escutou direito o que o vereador Guinho falou. Não se acha. Nem da China está vindo mais, imagina por São Paulo no estado. Então o vereador acho que não escutou direito, por isso que ele ficou repetindo, que Brasília se reinventa realmente, mas nesse caso não tem como. Referente à cesta básica, se der tudo isso de cestas, vamos falar, é politicagem, é véspera de eleição, eu já imagine, presidente, 10.000 cestas, bonito, mas vai falar que é politicagem. Referente à nossa emenda, todos 13 de acordo. Agora, quem vai destinar as prioridades é o executivo, é o prefeito. Referente a emendas, eu queria deixar claro também, o Paulinho da Força, senhor presidente, mandou R$1,5 milhão. R$1,5 milhão para a saúde, PAC e MAC da nossa cidade. Então, eu vejo o vereador, outro por Zap ali, o Facebook, né? Professor Alex, por Facebook, é o que ele sabe fazer, reclamando do doutor Marcelo. Vereador Rodrigo, presidente do PSDB, deveria ir em São Paulo
pedi emendas para o governador, e o Tubarão, um simples vereador, foi lá em cima com o Paulinho da Força, deputado, 1,5 milhão. Não é que vai mandar, senhor presidente, já está na conta do nosso município. 1,5 milhão. Referente ao professor Alex, está falando da tribuna, que o doutor Marcelo esteve, realmente esteve. Se ele assistiu, ele viu que está tendo várias ações no nosso município. Agora ele fala que não está tendo ação. Como que não está tendo ação? Ele mesmo disse os testes, 2.000. Antes ter 2.000 do que não ter. 10 leitos. Antes ter do que não ter, vereador. Você está torcendo para não ter? Aqui, de acordo com os 9 municípios da Baixada, eles têm um acordo. Os comércios abrem se abrir os 9, senão não vai abrir. Porque se o prefeito Márcio abrir e estourar o Covid em Mongaguá, quem vai pagar o pátio? É o prefeito. Então é um acordo com os 9 prefeitos. Então, vereador Alex, em vez de ficar reclamando dos leitos, que é só 10, antes 10 do que nada, que aqui é de um acordo, vai para o hospital de Itanhaém, para Irmandúcio, São Vicente, Santos, então você tem que acompanhar direito, vereador. Os idosos nossos vacinados, nossa equipe indo para as casas, como que não está fazendo nada? Outra coisa, cesta básica da creche, distribuindo, como que não está fazendo nada? Ainda bem que o vereador Lara, quando o presidente falou que tinha que distribuir algum mecanismo, o vereador Lara falou, o presidente acabou de assinar, pode dar a cesta básica, pode fazer o que tem que ser feito com os alimentos. E as nossas emendas, foi uma solução excelente, o vereador Guinho expôs também, o vereador Baianinho, presidente, articulou bem. Agora, quem vai destinar o que fazer é o prefeito. Então, o dinheiro é mais um dinheiro, e em vez de ficar reclamando, só gritando aqui, o outro para o Zap agora, o Facebook aí, vai atrás da deputada dele, buscar emenda para o nosso município, para trazer álcool gel, máscara. E para finalizar, senhor presidente, a Sabesp, ela está fazendo o quê? Dando cloro, um caminhão-pipa, energizando onde tem que ser feito. Então está tendo sim várias ações. Foi sábado, o vereador Baianinho, que a Priscila, junto com os funcionários, distribuiu a cesta para os alunos. Então, a diretora de educação está se mexendo, o prefeito está se mexendo, o doutor Marcelo está se mexendo. Agora, vereador Alex, vai buscar emenda em vez de ficar só reclamando. E você falou que ele foi na televisão, realmente ele foi. Falou que está sendo feito, e você falou que não está fazendo nada? Só isso aí, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu não sei também se a gente... Eu posso ver com o advogado também se a gente poderia doar essa outra parte também, né? Os outros 50%. Não sei o que vocês acham também. Acho que seria uma boa solução também, né? Porque eu acho que não é o momento de ficar pensando em obra, né? Nós não temos tempo também. E outra, eu vou ver com os advogados se a gente puder fazer isso. Eu acho que é a melhor coisa que a gente tem que fazer nesse momento. Como? Não, em cima do... Pode usar para obra, mas para fazer a tenda. Sim, pode ser dessa maneira. Eu acredito que... eu acho que é a melhor forma que a gente pode fazer, porque a gente não é o momento de pensar em obra hoje, não é o momento de pensar em reforma, não é momento de... É momento de ter precaução para a saúde da população de Mongaguá. Que a gente sabe, se acontecer uma tragédia aqui, ninguém segura aqui, a cidade é pequena. A gente não tem recurso, né, para segurar, infelizmente. Mas vou ver com os advogados, se der também eu aviso vocês, tá bom? Conforme eu vou mandando mensagem aí para vocês, eu vou deixando a par a todos. Não havendo mais matérias para apreciar... Mas você fez na hora do... Já tinha... Na tribuna livre? Apareceu aqui. Então, para a inscrição dos 10 minutos na tribuna livre, vereador Guinho. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, mais uma vez. Até para voltar um pouco, acho que não... É ruim, mas assim, a gente
falou de respiradores, não tá se encontrando. Aquilo que eu falei, se tivesse para comprar, o prefeito ele compraria, se tivesse para alugar, ele alugaria, com certeza. Planejamento, eu acho que todas as cidades não teve nem como se planejar, porque a gente está lutando contra um vírus, uma doença que é oculta, acho que a gente não teve nem como se planejar. A gente vê aí Itália, a gente vê a Alemanha, próprios países aí que são de primeiro mundo sofrendo. Estados Unidos, que acabou o presidente lá subestimando o vírus, e agora o bicho está pegando. Se eu não me engano, acho que informações que alguns respiradores, né, que viriam para a Bahia, parece, passou por lá, eles fizeram o quê? Eles confiscaram nossos respiradores, e assim, a gente vê o desespero dos caras, e isso a gente vê que não é planejamento. Outra coisa também, eu acho que, senhor presidente, a gente tem que sentar, o que a gente acordar, acho que na sala dos vereadores, como foi acordado, a gente tem que falar a mesma língua, não adianta, que nem agora o vereador Rodrigo, ele subiu, ele falou de cesta básica, ele falou de alternativas, mas quando a gente estava conversando, ele não falou nada. Eu acho que a gente tem que falar a mesma língua, aquilo que eu falei, sem politicagem. Vamos fazer para a gente ajudar. Acho que a população tá precisando, acho que a gente tem que dar a nossa contribuição, a contribuição da Câmara. Tudo bem, o prefeito lá, ele está com a cadeira, ele tem a responsabilidade, vão ter cobrança, mas e a nossa? A cobrança dos vereadores, que nós temos também. Na nossa cadeira nós temos também cobrança. E acho que a gente tem que tomar a nossa atitude. Acho que é sentar agora, nós 13, a proposta que eu fiz de sentar com o prefeito, não acertaram, não aceitou, questão política, beleza, vamos sentar nós 13. A gente se reúne toda segunda-feira, mas vamos sentar e vamos buscar alternativas nós. Com essa emenda que nós temos, vamos buscar alternativas nós, mas vamos fechar aqui uma alternativa. Não vamos falar uma coisa lá na sala dos vereadores, a gente discute, o senhor fala, aí para vir com outras alternativas depois. Acho que a gente teria que ter sentado lá e acertado o que seria feito, o que seria falado aqui. Como o senhor passou. O senhor transmitiu uma coisa, mas aí já embolou o meio de campo porque veio outras alternativas. Então nós temos que sentar e vamos ver o que dá para fazer. Dá para a gente comprar a cesta básica? Pode ser comprado. Juridicamente não vai ser prejudicial a nós. Vamos comprar. Comprar máscaras, comprar álcool em gel. Vamos pegar a nossa emenda, vamos destinar ela totalmente para a saúde, totalmente para o Covid-19, que é o que a gente está enfrentando, que hoje nosso inimigo é o Covid-19. Eu acho que não tem nenhum partido aqui que somos inimigos. Nós somos aqui adversários políticos, mas nós temos um inimigo hoje, que não é inimigo de Mongaguá, não é inimigo do estado de São Paulo, não é só inimigo do Brasil, acho que é mundial. Então a gente tem que sentar, a gente tem que pensar, vamos deixar a política, se tiver eleição ainda, porque estão ainda cogitando de mudar a eleição para 2022, a gente não sabe como que vai ficar. Hoje já foi esticado mais a quarentena, mais 15 dias. Será que dia 22 de abril não vão esticar mais essa quarentena? Será que nós vamos ter cabeça para pensar em eleição? Nós vamos conseguir fazer uma campanha política? Eu acho que a gente tem que tentar fazer. Hoje nós temos a emenda positiva nas nossas mãos. 2 milhões e pouco, né, presidente? Vamos ver o que a gente faz com ela. Mas vamos sentar e vamos destinar, vamos sentar nós 13. Vamos ver, poxa, vamos colocar 50% aí para o Covid, 50% para outras casas de saúde, porque se a gente pensar também só no Covid, tem outras coisas, outras doenças que não pararam. Tem outras doenças na nossa cidade, que o câncer que está matando muita gente, tem a própria dengue que tá aí. Então a gente sentar, mas tomar uma providência, eu acho que sem politicagem mesmo, vamos sentar. É como eu falo, o presidente aqui, poxa, praticamente estudamos no mesmo colégio, o Luciano crescemos juntos, a maioria dos vereadores aqui nós sentamos juntos, a gente tem uma amizade, um conhecimento de longo tempo. Eu acho que agora é o momento de não fazer politicagem, de não pensar somente em política. Eu acho que tivemos 3 anos e 3 meses, 3 anos e 4 meses agora, para a gente trabalhar. Acho que a população viu quem trabalhou, quem não trabalhou. Mas agora a gente tem que fazer alguma coisa para a gente salvar a nossa população. Porque a gente está falando de pessoas que estão morrendo.
A gente não está falando de uma doença simplesmente que aconteceu aí. Graças a Deus, a nossa cidade, nós temos algumas suspeitas, não temos nenhum caso. Temos algumas suspeitas. E falam muito do Mourão. Eu volto a até falar no Mourão, porque muita gente usa ele como exemplo, né? Hoje eu estava ouvindo a videoconferência deles, e ele estava falando, ele está desesperado com os casos que tem lá em Praia Grande. 10 pessoas já morreram, 10 pessoas já morreram. Os leitos que ele tinha lá, 40 leitos já estão cheios, os que ele montou, ele já está com medo de inundar. Então, acho que a gente tem que pensar, poxa, é ruim os comércios estarem abertos? É ruim. Mas é aquilo que eu falei, vamos sentar, vamos buscar alternativas. Vamos buscar alternativas. Que o comércio ele disponibilize aquela maquininha de aferir a pressão na hora, álcool em gel, luva, limitar o número de pessoas que entram no estabelecimento. Mas é o que eu falei, vamos sentar, vamos fazer uma pauta, vamos mandar essa pauta para o prefeito, mas a gente sentar, mas com uma pauta e a gente dá a solução. Não a gente pegar, joga bomba, batata quente lá para a administração, os 13 vereadores, a população não votou, só. Nós ganhamos o cargo aqui, com o nosso suor, não foi a população que votou, não foi a população que colocou nós aqui, então vamos colocar o prefeito, ele se vira. E está assim, está mais ou menos assim. Eu acho que se a gente sentar, se a gente conversar, temos essa emenda impositiva, poxa, que é um bom dinheiro, vamos sentar, vamos conversar, vamos destinar essa verba. É aquilo que eu falei, 100% para o Covid, hoje nós temos outras coisas na cidade, outras doenças, que possa ser aí 60%, 70%, o restante para que destine todo para a saúde, mas a gente faz uma divisão aí, e a gente coloca a maior parte aí para combater o Covid. É que eu falo que o único inimigo nosso aqui, acho que é o Covid. Por mais divisões políticas, algumas brigas políticas que nós temos, acho que nós não temos inimigos aqui. Nós temos adversários. Só que eu acho que para sermos adversários, o jogo tem que começar. E o jogo acho que não começou. A gente tem que entender que o jogo não começou ainda e a gente tem que trabalhar. A população quer que nós trabalhamos para eles. E assim, para nós trabalharmos para eles, a gente tem que se mexer também. O prefeito faz a parte dele, tem que fazer a parte dele, e nós cobramos também para ele fazer a parte, mas nós temos que fazer a nossa parte. Hoje nós podemos fazer, então vamos fazer. Mas aquilo que eu falei, senhor presidente, então a proposta hoje não é mais da gente sentar nós 13 com o prefeito. Nós 13 sentarmos nós e vamos levar uma alternativa da parte legislativa. Vamos esquecer a parte administrativa do executivo. Então vai ser uma parte da parte legislativa. Mas uma medida que a gente tomar concreta, sem politicagem, sem a gente combina aqui, a gente faz aqui, faz a tratativa, depois eu saio falando uma coisa, o Baianinho falando outra, o próprio Rodrigo falando outra. Acho que não. Acho que a gente tem que fazer uma pauta nossa com os itens que a gente vai propor para a administração fazer. Mas é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Obrigado, senhor presidente. O vereador José Pedro está escutando? Perfeitamente. Estou escutando perfeitamente. O requerimento 46, vereador, eu vou ler a ementa para o senhor. O requerimento 46 de 2020 requer à mesa, consultando-se o nobre plenário, que seja oficializado ao prefeito o pedido de informações sobre a estrutura de saúde pública destinada ao atendimento de pacientes com problemas respiratórios diversos, como pneumonia, asma, bronquites, tuberculose e também a atual pandemia do coronavírus Covid-19, do vereador Rodrigo. O senhor é favorável ou contrário a esse requerimento? Eu sou favorável. Professor Alex, o senhor é favorável ou contrário? Favorável. Vereador... Favorável. Ok, vereador Zé Pedro. Vereador Cláudio Arena, o senhor é favorável ou contrário? Favorável. Tá certo, então o requerimento 46 teve 11 votos favoráveis.
Não havendo mais matérias para apreciar, passamos direto para a ordem do dia da presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença na sessão de ordem do dia. Vereador professor Alé, solicita a presença. Presente. Vereador José Pedro, solicita a presença. Presente. Vereador Cláudio Arena, solicita a presença. Presente. Havendo o quórum legal, declaro aberta a ordem do dia da presente sessão. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da matéria pautada. Projeto de lei número 26 de 2020. Autoria Márcio Melo Gomes. Altera o texto do artigo 7º do parágrafo 1º do artigo 2º, ambos da Lei Municipal número 2107, de 4 de julho de 2005 e da outras providências. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para a digna deliberação desta Igreja Câmara Municipal, com observância dos artigos 11 e 50 da Lei Orgânica de Mongaguá, o incluso projeto de lei que altera o texto do artigo 7º do parágrafo 1º do artigo 2º, ambos da Lei Municipal número 2107, de 4 de julho de 2005 e da outras providências. Exposição do motivo. Trata-se de pedido de autorização a permitir ao Poder Executivo promover alteração do contido no artigo 7º e no parágrafo 1º do artigo 2º, ambos da Lei Municipal número 2107, de 4 de julho de 2005. Excelentíssimos vereadores, vivemos um momento de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde do Covid-19. Estamos acompanhando as alterações diárias dos casos suspeitos, confirmados e, infelizmente, alteração do número de óbitos em decorrência do vírus. Essa administração municipal tem agido fortemente para conter a disseminação do vírus e preparando os guerreiros profissionais da saúde para oferecer ao município de Mongaguá um melhor atendimento possível. Contudo, devido à projeção de queda de economia local, como na mundial, em função dessa pandemia, essa administração vem buscando mecanismos para minimizar o impacto na vida das famílias mais carentes, que dependem diariamente do poder público para sobreviver. Como Vossas Excelências têm conhecimento, o município de Mongaguá dispõe do programa de transferências de renda às famílias em situação de vulnerabilidade, denominado Mongaguá Solidário, instituído pela Lei Municipal número 2107, de 4 de julho de 2005. Esse programa está em pleno funcionamento, porém, para que o poder público municipal possa agir emergencialmente em adequação às normas e prazos editados pelo governo federal, há necessidade de algumas correções em alguns dispositivos dessa nossa lei municipal, que institui o programa Mongaguá Solidário. O texto original do artigo 7º da Lei Municipal número 2107 de 2005 define que os benefícios previstos nessa lei serão concedidos pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período, de acordo com a avaliação
das equipes técnicas do programa. Na forma que o mencionado dispositivo se encontra, podemos observar o conflito quando da leitura do texto contido no parágrafo 1º do artigo 2º do mesmo diploma, que diz: os valores dos benefícios do programa Mongaguá Solidário serão fixados por decreto do Executivo, que compatibilizará os montantes de recursos financeiros disponíveis para assistência social, a quantidade de unidades familiares a ser beneficiados, bem como períodos de vigência do programa. Na forma que o mencionado dispositivo se encontra, podemos observar o conflito quando a leitura do texto contido no parágrafo 1º do artigo 2º do mesmo diploma, que diz: os valores dos benefícios do programa Mongaguá Solidário serão fixados por decreto do Executivo, que compatibilizará os montantes de recursos financeiros disponíveis para assistência social, a quantidade de unidades familiares a serem beneficiadas, bem como os períodos de vigência do programa. Vejam, excelentíssimos vereadores, os dispositivos se conflitam, pois, enquanto um autoriza o Executivo a estabelecer o período de duração do benefício por decreto, o outro define que o período do benefício é de 6 meses prorrogáveis por igual período. Alterando o texto do artigo 7º, prevendo que o benefício pode ser concedido pelo período de até 6 meses, o Poder Executivo tem possibilidade de se estabelecer por decreto municipal o período de duração do benefício inferior ao definido originalmente, ou seja, período inferior aos 6 meses. Com essa linha de entendimento e, consequentemente, alteração do texto do artigo 7º, para os benefícios previstos nessa lei, serão concedidos pelo período de até 6 meses, prorrogáveis por igual período, de acordo com a avaliação das equipes técnicas do programa. Essa Casa Legislativa estará pondo fim ao conflito existente no texto original da Lei 2107 de 2005. Dessa mesma forma, vem a necessidade de alteração do texto do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 2107 de 2005, devendo constar a observância de limite máximo de concessão do benefício de 6 meses, conforme podemos verificar abaixo. Parágrafo 1º do artigo 2º. Os valores dos benefícios do programa Mongaguá Solidário serão fixados por decreto do Executivo, que compatibilizará os montantes de recursos financeiros disponíveis para assistência social, a quantidade de unidades familiares a serem beneficiadas, bem como os períodos de vigência do programa, observando-se o limite máximo definido pelo artigo 7º da presente lei. Dessa forma, se faz necessário a autorização do Poder Legislativo, observando as normas que norteiam a Lei Orgânica Municipal, bem como princípios do ato jurídico perfeito da legislatura: eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. Estas são as razões que apresentamos a essa colenda Casa de Lei, com vistas à análise e posterior deliberação. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso protesto de distinta consideração.
O projeto de lei tem o parecer favorável de Justiça e Redação, Educação, Saúde, Assistência Social e Turismo. O projeto eu vou pedir a palavra aqui, só para entender esse projeto aqui que o prefeito mandou. O projeto de lei 26 de 2020, ele está alterando o artigo, porque lá no projeto inicial diz que o prazo é de 6 meses. E aqui o artigo que ele está mudando é para o prazo de até. Até. Por que até? Porque enquanto estiver ocorrendo essa doença, né, no nosso país, o Covid-19, ele pode dar 1 mês, pode dar 2 meses, pode dar até 6 meses, renovando pelo mesmo prazo. Então, assim, foi uma boa alternativa que foi colocada, porque vai poder ajudar mais pessoas. Porque, assim, se você deixar só para 6 meses, a pessoa se inscrevia lá, você só ia ajudar 6 meses. É isso que eu estou entendendo do projeto, né? Que veio para a Câmara. Entendeu? Eu não tive orientação, pelo que eu estou lendo aqui é o que eu estou entendendo. Eu acho que vocês, o prefeito deve ter falado com vocês, se é isso mesmo. Se não for isso, se tiver alguém de vocês que possa explicar, mas eu acredito que seja isso. Que é pelo prazo de até. Então ele pode dar 1 mês, pode dar 2, pode dar 3 e renovar de novo para mais 1, mais 2 ou mais 3 meses. Né? Então o projeto ficou bom dessa maneira. Para se ajustar a esse período que nós estamos passando aí, que é uma coisa inacreditável, né? Uma coisa inacreditável. Eu nunca imaginei isso na minha vida, sabe? Ter que ficar dentro de casa. Nunca imaginei. Eu acho que ninguém nunca imaginou isso na nossa vida, passar por uma coisa dessa, né? Ainda mais a gente está acostumada a sair, né? A ficar mais na rua, só vai para casa mais de noite mesmo. Eu acho que todo mundo, né? Trabalha, fica na rua, passeia, vai à praia final de semana, sai de noite. Então, assim, tudo que vier de benefícios, né? Que nem eu falei, a Câmara vai ajudar nessa parte também, né? Vai estar sempre aberta. A gente não vai fechar as portas da Câmara num momento como esse, sabe? O projeto de lei 26 de 2020 continua em discussão, com a palavra para o Guilherme Prócida. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham através da internet. Eu fiz questão de falar um pouco sobre esse projeto. Nós estamos dando ferramenta, né, ao Poder Executivo para ter mais agilidade, para proliferar esse projeto importante que é o Mongaguá Solidário. Projeto esse que, quando eu estive à frente da Diretoria de Assistência Social, nós implementamos. Quando se fala em cesta básica, hoje em dia é isso, né? É transferência de renda, é um programa, é um cartão bancário. Foi aí que a coisa se modernizou no molde do Bolsa Família. O Mongaguá Solidário, naquela época, ele começou a fazer parte do município. E agora nós temos o conhecimento que, além dessa flexibilidade para atender nessa questão do Covid, vai se aumentar muito mais a quantidade de pessoas e aumentar o valor também, que é um dos passos que o Poder Executivo está mostrando em preocupação a esse momento realmente absurdo que nós estamos vivendo. É um momento muito triste, né, na questão mundial. Tenho certeza que quando se começou a falar de coronavírus na China, ninguém teve uma dimensão do que ia acontecer e como chegou rápido aqui, como mostra que o mundo realmente é pequeno e a dificuldade que o ser humano tem de enfrentar esse tipo de desafio. Nós estamos vendo a administração agir também através de abrigo temporário que existe no Itapuã. Hoje, o morador em condição de rua, ele pode ou ficar lá em confinamento, né, e ter todo o atendimento necessário, ou ele pode retirar lá seu kit de higiene também. Nós acompanhamos a distribuição de alimentos para os alunos, eu acho muito importante, sabemos a dificuldade que os alunos têm. Muitos alunos só fazem realmente aquela refeição na escola. Nós estamos acompanhando que todas as unidades básicas de saúde se tornaram unidades de pronto atendimento. Então hoje as pessoas que têm sintoma vão na unidade básica de saúde, é atendido prontamente pelo médico, que vai estar diagnosticando e vai dar seguimento
ao tratamento. Nós também estamos vendo a atitude do prefeito, escutamos que vai diminuir o valor do salário dos diretores. Foi discutido a questão tanto de respiradores e IPI, a dificuldade realmente, o ministro de Saúde deixou isso claro nessas semanas, o quanto é difícil, não está conseguindo comprar, né? Então realmente a gente tem que ter responsabilidade quando usa esse microfone para falar se quer compra, se quem tem dinheiro faz, não é assim, o Brasil não está conseguindo. Falou bem o vereador Guinho dos respiradores da Bahia que foram confiscados nos Estados Unidos, compraram e não conseguiram receber. Então é uma dificuldade, né? Uma dificuldade muito grande. Os IPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, não tem no país inteiro, né? Os profissionais de saúde estão sofrendo na linha de frente, sem condição de se preservar. Essa questão de ampliação de leitos de baixa complexidade, que é o que estão falando, né, que estão criando esses leitos, isso são aqueles leitos que não tem respirador, não tem UTI. É realmente para os hospitais não ficarem tão em colapso. O próprio Pacaembu, eu estava vendo agora informações, são 200 leitos em 6 mil metros quadrados. E lá terão apenas 8 respiradores. Olha como é difícil, né? Em proporções para se ter esse entendimento, né? Mongaguá quer muitos respiradores, a gente acompanhou através da imprensa vários estudos, outros tipos de respiradores, cientistas fazendo, trabalhando, mas isso tudo só vai poder ser utilizado num outro momento, quando tiver aprovação do Ministério da Saúde. Então a gente tem que ter muita calma realmente nesse momento. Eu não tenho dúvida que a administração, né, o prefeito Márcio, todos os seus diretores estão se desdobrando para fazer o melhor possível. Nós sabemos que Mongaguá é uma cidade pequenininha, né? Não é Mongaguá que vai mudar o Brasil e o mundo, são os 9 municípios que estão em conjunto, são os governadores, tem a questão do presidente também que não se entende, então é muito difícil esse momento que nós estamos vivendo. Mas o importante é isso que nós tivemos aqui hoje, é a união de todos os vereadores em questão da destinação das emendas, mostrar ao executivo que estamos querendo ajudar, dar essa oportunidade. O importante nesse momento é fazer pela vida das pessoas, né? União pela vida. Se esquece política, deixa tudo isso de lado, ninguém sabe se vai ter ou se não vai ter eleição, isso não é importante. O importante é trabalhar pela vida, não só da família de Mongaguá, mas como do povo brasileiro. O projeto de lei 26 de 2020 continua em discussão, com a palavra professor Alex. Mais uma vez, boa noite a todos. Sobre o projeto de lei 21, esse projeto de lei que altera a lei municipal 2107 de 2005, essa lei instituiu esse programa Mongaguá Solidário no nosso município, visando atender as pessoas mais carentes. Esse projeto ele veio aqui para a Câmara há pouco tempo para a gente analisá-lo. Eu entrei em contato com algumas pessoas ligadas aí à assistência social para pegar mais informações sobre esse programa, para a população entender como ele funciona. Hoje, são aproximadamente 120 famílias em Mongaguá atendidas por esse programa, segundo a informação que me foi passada, e o valor é de R$ 50 mensais. Esse é o valor que está sendo pago para essas famílias. Então, a gente pode observar que é um valor muito baixo, R$ 50 por mês, apenas R$ 50 por mês. Esse projeto, ele está alterando a lei municipal, já está em vigor, como já foi falado aí. A lei atualmente, no artigo 7º, ela fala o seguinte: os benefícios previstos nesta lei serão concedidos pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período. Tudo bem. Agora, a alteração ela é bem sutil. O artigo 7º vai passar a vigorar com a seguinte redação: os benefícios previstos nesta lei serão concedidos pelo prazo de até 6 meses, prorrogáveis por igual período. Então, como eu falei, o valor dele é um valor bem baixo. A pessoa que entra para o programa, após a avaliação técnica do Departamento Social, ela entra para o programa, ela recebe 6 meses, ali R$ 50, prorrogável por mais 6 meses. Com essa alteração, esse mesmo programa, que já muito pouco,
ele vai ser alterado para até 6 meses. Então, a pessoa poderá receber somente 2 meses, somente 3 meses, prorrogável por igual período. Como o valor ele é tão baixo, eu não vejo a necessidade de se fazer essa alteração. Como o nobre vereador Guilherme falou, e vai ser feito ali um reajuste desse valor que é pago, só que esse projeto de hoje já deveria vir acompanhado dessa informação. Então, para quanto que vai esse benefício? Quanto que as pessoas vão receber? Então, a gente não tem essa informação clara. Nós temos aí, que foi falado, já foi dividida aquela verba da emenda impositiva para ajudar no Covid-19. Então, eu sugiro que nós não alteremos esse projeto. E ele continue com prazo de 6 meses, prorrogados por mais 6. Porque, como eu falei hoje, são apenas R$50. R$50 é muito pouco. Eu não vejo necessidade de reduzir tanto esse benefício em função do valor que é pago atualmente. O valor é muito baixo. As pessoas, principalmente nesse período, elas vão precisar de mais ajuda, porque não estão podendo sair de suas residências para realizar as suas atividades. Então, da forma como o benefício é hoje, pagando R$50 por mês por 6 meses, você ainda vai dar brecha para reduzir esse período. Porque como é até 6 meses, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, até 6. Alguns poderão ser contemplados com 6, outros com apenas 1 mês, outros com 2, então a gente não sabe qual o critério que vai ser utilizado. Por isso que eu sugiro que esse projeto ele seja mantido por 6 meses atuais. Né, em função do muito baixo que já é pago atualmente. Se precisar, que seja possível, eu destino o restante da minha emenda parlamentar para que esse projeto não seja alterado e seja mantido por 6 meses. Para todas essas pessoas que forem atendidas aí de forma adicional, então eu já me comprometo com isso, para que nós possamos manter o projeto do jeito que ele é hoje, para que as pessoas não possam ser prejudicadas. Né? Vamos manter os 6 meses prorrogados por mais 6 meses. Principalmente nesse momento que a população mais precisa da ajuda do poder público, a gente tem que dar essa contribuição. O governo federal já está instituindo um auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200, que 2 pessoas podem ser beneficiadas por família. O governo do estado tem uma ajuda também para os alunos matriculados na rede estadual de ensino. O município, eu acredito que a gente pode melhorar essa questão, manter esses 6 meses, já que o valor é R$50, a gente mantenha pelo menos esses 6 meses como é hoje. Obrigado. O projeto de lei 26 de 2020 continua em discussão, com a palavra Guinho, vereador. Senhor prefeito, senhor presidente, senhores vereadores, na realidade, senhor presidente, acho que o vereador Alex, não sei se ele está ouvindo a gente direito, ele não entendeu muito o projeto, né? Você está com o projeto já? Então você dá a parte para o Guilherme, que na realidade ele teve a explicação melhorada do prefeito, ele vai passar para o... Então, só para deixar bem claro, parece que realmente o vereador Alex não entendeu. Eu vou ler a parte que diz: com essa linha de entendimento e consequente alterações do texto do artigo 7º, para os benefícios previstos nesta lei, serão concedidos pelo período de até 6 meses, prorrogáveis por iguais período. Isso significa o quê? Não é que é só até 6 meses, do jeito que o vereador falou. Ele continua de 6 meses a 12 meses, o que ele pode por eventual necessidade de ser cortado por período anterior a 6 meses, que isso que não tinha na lei. Essa alteração se faz em virtude da situação que nós vamos viver. Não significa que serão cortados diante de 6 meses. Pode ser que algum caso específico que não precise mais daquele benefício anterior a 6 meses possa ser cortado. Mas fique claro, o benefício ele é de 6 meses, podendo ser renováveis até 12 meses. Continua com essa característica. A única coisa é que ele pode ser cortado antes. Então, você vai poder atender mais gente
mais pessoas num curto período de tempo, se assim for necessário. Essa que é a agilidade necessária para esse momento que está sendo mudado no projeto. Tá certo, vereador. Só gostaria de pedir aí desculpas ao pessoal que está assistindo pela internet, que estão falando que o som está ruim, mas eu acredito que seja por essa nova funcionalidade aqui da Câmara, que estamos fazendo videoconferência com 3 vereadores no momento, e eu acredito que a gente possa ajustar isso para a próxima semana. Tem mais uma semana novamente para o pessoal aqui, técnico, ajustar. E o projeto de lei número 26 de 2020 está em votação. Vereador professor Alex, seu voto é favorável? Abstenção. Vereador Cláudio Arena. Favorável. Vereador foi favorável. Vereador José Pedro. Favorável. Favorável. O projeto de lei 26 de 2020 foi aprovado por 8 votos favoráveis e 4 abstenções. 3 abstenções. Certo? Então, não havendo mais matérias para apreciar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos os funcionários da casa, agradecendo a população que vem nos acompanhando pela internet. Vereadores, quem mudou de partido e quiser mudar no painel, faça um ofíciozinho, entrega, protocola lá, tá bom? Para mudar no painel os partidos.